Dando continuidade à videoaula sobre a formatação do documento da dissertação, nós vamos agora formatar os elementos textuais e os elementos pós-textuais, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é formatar a numeração das páginas, tá? As margens nós já formatamos, né, anteriormente, lá quando a gente fez a formatação dos elementos textuais. E, obviamente, essa margem vai ser aplicada para todo o documento, mas nós não havíamos numerado as páginas. Por que nós não havíamos até então numerado as páginas? Porque a numeração ela se inicia no primeiro elemento textual. No caso aqui é a introdução. Tá? A gente pode ver isso aqui pela norma. Ó, as folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não numeradas. Ele fala que o verso da folha de rosto, que contém os dados internacionais de catalogação, não pode ser contado ou numerado. Então, traduzindo em outras palavras, o que a norma está querendo dizer aqui para a gente? Todos aqueles elementos pré-textuais, eles devem ser contados, mas não podem ser numerados, à exceção dos dados de catalogação. Então, a gente vai começar aqui, ó, na ficha catalográfica. Ela não pode ser, desculpa, na ficha catalográfica não, na folha de rosto, tá? Desculpa, isso aqui é a folha de rosto. Então nós temos a folha de rosto, é a página 1. Depois a ficha catalográfica a gente não contabiliza. Depois vem a folha de aprovação, a página 2. Aqui a página 3, a dedicatória. A página 4, agradecimentos. A página 5, a epígrafe. A página 6, o resumo. A página 7, o abstract. A página 8, a lista de ilustrações. A página 9, a lista de tabelas. A página 10, a lista de abreviaturas. A página 11, lista de símbolos. 12, sumário. E agora sim a gente começa a introdução. A introdução então tem que ser a nossa página 13. Tá? O que acontece? Se eu for olhar aqui no documento, ó, aqui no documento isso contabiliza como a página 15. Por quê? Porque ele está contando a capa e está contando a ficha catalográfica, tá? Então, a introdução ela deveria começar então como sendo a página 15. O que a gente vai fazer aqui então? Para inserir o número de páginas, a gente vai dar 2 cliques aqui, ó, nessa parte de cima aqui, que é o cabeçalho da página. A gente dá 2 cliques, tá? Vai aparecer o cabeçalho. E provavelmente no de vocês aí vai estar assim, ó, vincular ao anterior. O que ele está fazendo isso? Isso é a seção 5 do cabeçalho. Tá? O que são essas seções? A gente começa aqui na seção 1, é o primeiro cabeçalho que a gente tem. Aí depois vem a seção 1 aqui, continua a seção 1, seção 1, seção 1, seção 1, 1, 2. Aqui quando eu tenho a dedicatória, virou seção 2, por quê? Porque aqui eu tenho uma quebra de seção, porque esse formato dessa página aqui, lembra que a gente colocou para aplicar essa formatação específica, de eu começar a digitar o texto aqui pelo canto inferior direito, nesse elemento aqui da dedicatória, né? Então, como a gente formatou diferente essa página aqui, ela é uma nova seção, por isso que eu tenho seção 2. E por aí vai. Vem seção 3 agora, porque mudou de novo, né? Então aqui tem uma formatação, eu volto na formatação anterior, seção 3, e aqui eu tenho uma nova seção, porque eu tenho um outro formato aqui de página também, porque eu começo a escrever do canto inferior direito aqui. Seção 4, e aí vem seção 5. Daqui para frente não muda nada, não tem nenhuma quebra de seção. Então, vai seção 5 e por aí vai até eu chegar então no primeiro elemento textual, que é a introdução. Então, a partir daqui, eu vou ter que ter uma formatação diferente da página também. Que formatação é essa? Eu vou aplicar numeração nessas páginas. A partir daqui. Nas páginas anteriores, não. Então, essa seção vai ter que ser diferente, né? Então, ó, eu desvínculo da anterior e agora sim eu adiciono o número de página. Onde que eu adiciono? Né? Cliquei 2 vezes aqui, conforme vocês viram. Desvinculei da anterior, número de página. Eu venho aqui, ó, início da página. Pela regra da BNT, o número da página tem que estar no canto superior
direito aqui para as folhas de anverso, que é o que a gente aplica aqui para o documento digital, conforme a orientação da biblioteca. Tá? Então, essa página aqui, conforme nós contabilizamos, ela não deve ser a página 15, e sim a página 13. Então, como que a gente vai arrumar isso aqui? A gente vai vir aqui de novo em número de página, vai vir nessa opção aqui, ó, formatar números de página, e eu vou vir aqui, ó, ao invés de continuar da seção anterior, por isso que eu tirei o vínculo, né? Eu vou aqui, ó, iniciar em, e vou colocar a página 13, e dou um OK. Ó. Opa. Ah, aqui deu errado, peraí. Vamos lá. Aqui deu errado, mas foi bom que deu errado, porque eu já explico por quê. Né? Aqui, essa aqui, ó, como aqui é a seção 5, as páginas anteriores também são da seção 5. Então, ao invés de fazer uma quebra de página aqui, eu vou ter que fazer também uma quebra de seção. Posso até tirar essa quebra de página aqui, ó. Eu vou vir aqui em design, né? Não, layout mesmo. Layout, quebras, e vou inserir uma quebra de seção para a próxima página. Seria uma quebra de seção para a próxima página. Ok, página 13, introdução. Só que aqui, ó, eu vou ter que deletar isso aqui, ó. Isso aqui está errado. Deletei. E aqui, ó, vou desvincular da anterior, agora sim eu vou fazer do jeito certo. Desvinculei da anterior. Insiro o número de página. Início da página, canto superior direito, página 13. Ok? Outra coisa que eu tenho que ter, vamos lá. A numeração deve figurar a partir da primeira folha da parte textual em algarismos arábicos no canto superior direito da folha a 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita. A borda direita ela vai seguir a margem. A gente tem a margem direita de 2 centímetros, então isso aqui está ok. Mas ela tem que ter 2 centímetros da borda superior. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que vir aqui, ó, colocar o cabeçalho acima. Nós vamos colocar aqui, ó, 2 centímetros. Beleza. Feito isso, ó, esse aqui é o cabeçalho da seção 6, por isso que a gente fez aquela quebra de seção. Segue uma formatação totalmente diferente da seção 5. Então vou conferir aqui, ó. Realmente aqui não tem nada de numeração, ó, daqui para cima. Não tem, não tem. Só conferindo aqui, ó. Beleza, tá? Inclusive aqui, eu posso até fazer o seguinte. Aqui está com essa opção aqui, eu vou vir aqui, ó, remover números de página. Mas ele vai continuar com a marcação de formatação, não tem problema não. Então beleza, ajustamos aqui o número de página. Agora a gente vai formatar aqui o documento. Lembra que quando a gente montou, acho que foi no nosso resumo, aqui ó, a gente criou o modelo normal. Eu não lembro agora mais se foi no resumo, mas enfim, a gente tem esse estilo de formatação normal. Ele vai ser aplicável aqui praticamente quase todos os elementos textuais, né? Porque é a formatação do texto geral. Então o que eu posso fazer? Eu vou selecionar tudo aqui, daqui até lá embaixo, para todos os elementos textuais. E vou aplicar aqui então o estilo normal. Beleza, apliquei o estilo. A gente vai ver que para referências bibliográficas eu tenho um estilo diferente, mas vamos chegar lá mais tarde, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? O texto como um todo, tá aqui, ó, esse parágrafo aqui, por exemplo, é um texto geral, né? Ele está na formatação que a gente já fez no vídeo anterior. Times 12, espaçamento 1,5, com um recuo da primeira linha aqui de 1,25, tá?
Os títulos das sessões, eles têm que ter uma formatação diferente. E a gente já viu isso também numa aula anterior, inclusive a gente fez um trabalho, né, uma atividade sobre isso aqui. Então a gente tem que dividir esses títulos em sessão primária, sessão secundária, sessão terciária, se for o caso quaternária e até quinária, né, vai até a sessão quinária pela norma, se for de interesse. Né? No nosso caso aqui, nós vamos até a sessão terciária. Vamos lá, sessão primária, isso aqui vai acabar sendo uma repetição do que já foi feito, tá? Mas enfim, isso entra dentro da formatação dos elementos textuais. Então, para isso, eu vou ter que aplicar, sessão primária vai receber a formatação de título 1. Então, eu vou vir aqui, ó, título 1, cliquei, só que ele está com uma configuração totalmente diferente, né, daquela que a gente quer aqui para o nosso documento. Então, eu vou ter que formatar isso aqui. Então, eu vou vir aqui, título 1, vou vir aqui em modificar, eu vou colocar aqui, ó, a fonte vai ter que ser Times. Eu vou deixar em negrito, Times 12. Da seção primária, que é a cor preta, eu vou deixar em negrito, Times 12, e eu vou deixar todas em maiúsculo. Lembra que a gente tem que manter uma hierarquia, né? A seção primária ela tem que se destacar mais a formatação dela da seção secundária, e por sua vez a seção secundária tem que ter uma formatação que destaca mais do que a terciária, e assim sucessivamente, né? Então, como sugestão, eu acho que fica ok dessa forma. Tudo em caixa alta, né? Times e negrito. Ok. Eu vou formatar, parágrafo. Aqui eu vou tirar esse recuo aqui especial da primeira linha, tá? Isso aqui não vai ter. Eu vou tirar o espaçamento antes e depois. E vou deixar um espaçamento entre linhas de 1,5. E vamos lembrar que as seções primárias, elas sempre começam numa folha nova. Então, para isso, dentro aqui da formatação do parágrafo, vocês vão vir aqui, ó, nessa aba aqui, ó, quebra de linhas e de página, e colocar quebrar página antes. Vou dar um OK, vou dar um OK, ó, beleza. Só que ela não está com a numeração. Ah, não ficou negrito aqui, né? Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu formatar aqui, modificar. Cadê a fonte? Vou até colocar aqui, mas antes eu tinha colocado, né? Ó, beleza, negrito, ok, ok. Só que não está com a numeração. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nessa opção aqui, ó, tá? Lista de vários níveis. É bem essa opção aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a marcação, né? A numeração, e eu vou ter essa lista aqui de níveis aqui. Eu vou escolher essa opção aqui, ó, tá? De título, título 1, título 2, título 3, por aí vai. Cliquei, beleza, saiu. Pela norma, aqui eu só posso ter um espaço, né, depois do número aqui, né, referente à seção. Então eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito, eu vou vir em ajustar recuos da lista. Posso até vir em mais aqui, o recuo aqui eu vou colocar 0, tá? E eu vou colocar seguir número com espaço. E dou um OK, ó, beleza, tá? Então fiz isso aqui, ó. Eu posso até fazer o seguinte, agora, já que eu alterei isso aqui, eu vou clicar aqui e vou colocar atualizar título 1 para corresponder à seleção. Então tá. Então, quando eu faço isso, seleciono tudo, clico com o botão direito e atualizo o título 1 para corresponder a essa formatação dessa seleção, ele já faz aquele trabalho todo que a gente faz aqui em modificar, tá? Eu estou falando com ele que essa formatação aqui tem que ser aplicada para o estilo título 1. Então fizemos isso aqui para a introdução, aí eu vou seguir fazendo isso aqui, ó, para objetivos, que vai ser uma seção primária também, ó, tá lá, 2 objetivos, revisão bibliográfica, material e métodos, que vai estar lá embaixo, e deixa eu dar um espaço aqui, e resultados e discussão.
além, é claro, de referências, que já está aqui também. Feito isso, temos que fazer a mesma coisa para sessões secundárias e terciárias, né? Inclusive, isso aqui, relembrando, isso vai ajudar a gente a montar o sumário, né? Fazer o sumário de modo automático, a gente precisa ter essa divisão aqui em diferentes sessões. Então, ó, a sessão secundária, por exemplo, eu vou clicar aqui em Objetivo Geral, que é uma sessão secundária, eu vou colocar aqui, ó, título 2, tá aqui, ó. Beleza? E agora eu vou ajustar isso aqui, né? Opa, acho que eu fiz coisa errada aqui, ó. Seleciono aqui título 2, vou vir com essa opção aqui, ó, né, que a gente falou. Epa, ele acabou desarrumando isso aqui, ó. Aqui é 0, espaço aqui. Aí não tem mistério, gente. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ó, só que eu tenho que mudar essa formatação, né? Obviamente aqui. Então, vamos lá. Modificar. Times. Preto. 12. Deixa eu vir em fonte aqui, né? Normal, 12. Eu vou colocar negrito esse aqui, né? Minhas sessões secundárias só não vão ser caixa alta, mas vai ser em negrito. Vou dar um OK. Beleza. Tá aí, ó. Aqui é uma outra sessão secundária. Título 2. E por aí vai. Aplico isso para todas as minhas sessões secundárias. Tá? Vou adiantar o vídeo aqui, mas enfim, tudo que for sessão secundária eu faço dessa forma. Ó, apliquei essa formatação para todas as sessões secundárias, eu vou fazer algo semelhante também para a sessão terciária. Então, isso aqui é uma sessão terciária, eu vou selecionar, tá aqui, ó, título 3, ok? Vou formatar isso aqui, modificar. Vamos lá, vamos em fonte. Times. Aqui eu vou colocar itálico, tamanho 12, a cor preta. Beleza. Vou formatar o parágrafo também. Aqui não tem nem espaçamento antes nem depois. Espaçamento entre linhas do e-mail, não tem deslocamento. Pode ser justificado. Ok. Ok. O recuo aqui a gente tem que arrumar também. 0. Seguir o número com espaço. Ok. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Esse aqui eu não lembro se a gente tem espaçamento antes e depois do parágrafo, a seção secundária. Vou só... temos sim. Tem que tirar isso aqui, ó. Esse espaçamento antes e depois aqui, tá? O espaçamento é só de... O espaçamento entre linhas, né? De um e-mail. Ok, ok. Então pronto. Fizemos isso aqui para a sessão terciária. Vamos ter que aplicar isso para todas as sessões terciárias. Ó, aqui a gente tem outra. Então, aplico esse estilo. Vamos ver onde mais a gente tem. Tem mais uma. E por aí vai. Então, novamente, aqui eu vou adiantar o vídeo, tá? Mas eu vou aplicar isso para todas as minhas sessões terciárias. Ó, feito isso, agora eu vou ajustar alguns detalhes aqui, né? Nessa parte de objetivos. A gente também já discutiu isso em aulas anteriores, mas eu sugiro a vocês a colocar os objetivos específicos na forma de itens, né? Então eu posso selecionar isso aqui tudo e aplicar isso aqui, né? Aqui não tem muito detalhe de formatação, mas só para evidenciar aqui que isso está
marcado como item aqui, né? Acho que assim tá ok. Agora o que está faltando para a gente? Eu vou ter que formatar os títulos das tabelas e das figuras. Tá? Então, ó, vou selecionar um título aqui. Para título de tabela e figura, a gente não pode ter esse espaçamento aqui. E o título ele tem que estar com o espaçamento entre linhas, tem que ser simples. Então vou criar uma nova formatação aqui. Ó. Eu vou criar um estilo de formatação. Né? Eu vou colocar, se eu colocar título, o nome desse estilo de título, isso vai se confundir com o nome de título que estava aqui pra gente, que a gente colocou as seções, né? Seção primária, título 1, seção secundária, título 2, terciário, título 3 e por aí vai. Então não vou colocar como título porque a gente já tem esse nome aí, mas enfim, eu posso, talvez na saída, colocar em inglês, né? Vou colocar aqui, titles. Então tá aqui, ó. Vão ser, titles vai ser o nome do estilo, né, para ser aplicado para títulos de tabelas de figuras. Vem modificar a fonte Times 12. Então, a fonte está ok. O parágrafo aqui, para formatar o parágrafo. Aqui, tanto faz ser justificado ou centralizado. Aqui vai depender muito da figura, tá? Não tem, a norma não, ela não é rígida com relação ao alinhamento do título aqui não. Para figuras pequenas, eu confesso que você colocar justificado fica melhor. Desculpe, centralizado fica melhor. Mas para figuras grandes, né, largas, talvez o justificado fica melhor. Aqui não vai ter jeito, né? Ou vai ficar melhor de uma forma ou de outra. Mas enfim, eu vou colocar justificado aqui. Eu vou tirar esse recuo de primeira linha, nenhum recuo. E o espaçamento entre linhas vai ser simples. Tá? Eu vou dar um ok aqui. Ok. Ok. Beleza, tá aqui, ó. Aqui tanto faz também. Algumas pessoas gostam de colocar isso aqui, ó, né, em negrito, junto com o traço aqui. Também a norma aqui não deixa isso aqui livre, né? Não tem nenhuma rigidez com relação a isso não. Fica a critério de cada um. Então formatamos os títulos, vou aproveitar, ó, e todos os títulos que eu tiver eu vou aplicar agora essa formatação. Então, vamos ver aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Onde é que tá titles aqui, ó. Beleza. E aí se eu quiser, ó, posso colocar aqui em negrito. E por aí vai. Vamos ver se eu não acabo esquecendo de alguma coisa aqui, ó. Que tem outra aqui. Beleza, tá? Novamente eu vou aplicar aqui para todo o documento, todos os títulos, mas eu vou adiantar o vídeo aqui para a gente ganhar tempo. Uma vez feita essa formatação, eu vou formatar agora as tabelas. Vamos lá. Vamos pegar uma tabela aqui. Deixa eu pegar uma, aqui, ó. Vamos pegar essa tabela aqui, ó. Tá bem bagunçada, né? Então vou selecionar a tabela. A primeira coisa que eu tenho que fazer é aplicar a formatação das bordas. Aqui não tem muito o que fazer não, tá, gente? Mas uma tabela, segundo a BNT, ela tem que ter essas linhas verticais aqui, ela não pode ter, tá? Ela tem que ser aberta. Verticalmente você não pode ter essas linhas separando aqui os conteúdos da tabela. E você tem que ter pelo menos 3 linhas horizontais. A linha superior e a linha inferior da tabela, né, limitando a tabela, e a linha do cabeçalho. E a partir daí você pode fazer variações, mas enfim, se não pode ter linhas verticais, as horizontais, pelo menos 3 linhas horizontais, separando, né, o cabeçalho e limitando a tabela, onde ela começa e onde ela termina. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Selecionei a tabela. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar todas as bordas dela. Eu vou aplicar aqui, ó, agora uma linha em cima, uma borda superior aqui. E uma borda inferior aqui, limitando a tabela. Beleza. Agora, e tudo isso aqui é o cabeçalho. Então, eu vou colocar uma borda inferior aqui. Mas eu posso também, no cabeçalho, também aplicar formatação diferente. Mas para... Isso aqui é o mínimo que tem que ter, ó. Então tá aqui, ó, o cabeçalho separado, a linha de cima, a linha de baixo,
e a linha aqui limitando a parte inferior da tabela, onde termina a tabela. Mas, como está muito bagunçado aqui, eu vou aplicar uma formatação no texto. Então, isso aqui está formatado como normal aqui, o estilo normal. Não é isso que a gente vai ter que ter. Eu vou criar um novo estilo aqui, ó. Vou criar um estilo aqui, então, para tabelas. Então, tabelas está aqui. Eu vou modificar, ó. A fonte aqui não tem muito o que fazer, né? Ah, tem, deixa eu ver só. Não, aqui não. É Times, normal 12. Ok, mas na hora de fazer o parágrafo aqui, aí é que tal. Eu vou colocar o espaçamento em meio, mas ao invés do alinhamento justificado, eu vou colocar centralizado e eu vou tirar esse recuo especial da primeira linha aqui, ó. Vou colocar nenhum recuo, tá? Vou dar um ok. Ok. Ó, melhorou bastante aqui, tá? Só que para ficar melhor visualizável aqui, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui alinhado à esquerda. Essas outras aqui eu posso deixar centralizado. E eu posso também, livremente, aqui colocar negrito. Nessa parte aqui, ó. Tá? No cabeçalho. E aqui nessa coluna à esquerda aqui. Tá? Eu acho que fica mais bem apresentável para mim. Deixa eu colocar um itálico aqui. Tchau. Ficou faltando aqui. Ok. Aí agora eu posso, por exemplo, aqui, vou colocar aqui, ó, uma nova linha horizontal falando que essa parte de porcentagem aqui constitui essas colunas do presente de trabalho, do Tonon, do Carvalho Poupa A, Poupa B e Poupa C. Inclusive eu posso aqui, se eu quiser, ó, aplicar uma nova linha horizontal aqui, ó, para falar que Poupa A, Poupa B e Poupa C pertencem a Carvalho. Então aqui ficou, acho que ok. Ficou bem ajustado aí a minha tabela, né? Aqui eu posso colocar isso aqui na forma de índice, porque isso vai aparecer como nota. Opa. Então, ó, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Aqui. Bom, isso aqui é nota, tá? As notas, vamos lá. Como é que é a formatação de nota? A letra tem que ser menor, tá? Vamos ver aqui, ó. Ó, o tipo, número de ordem, título, fonte, legenda e notas devem respeitar as margens da ilustração. O que ele está querendo dizer com isso? Aqui eu estou em ilustração, mas isso vai valer também para a tabela, tá? Vamos lá nas notas. Antes eu ia falar do tamanho das notas, né? Deixa eu ver onde é que está isso aqui, o espaçamento das notas. Aqui, ó. Espaçamento é em meio, excetuando-se citações diretas, com mais 3 linhas, notas, e aí então tem que ser espaçamento simples, né? Então vamos lá. Então isso aqui, ó, espaçamento simples. E o tamanho é menor também, viu, gente? Tamanho tanto da fonte aqui quanto das notas. Eu vou colocar então uma nova formatação aqui para fonte. Vou criar um novo estilo. Fonte. Ok. Modificar. Vou colocar times 10 aqui, ó. E o espaçamento é simples, já tá ok. Beleza. Tudo aqui eu vou colocar como fonte. Opa. Eu tenho que tirar esse recuo também. Faltou eu tirar o recuo. Ok. E aqui eu vou ter que respeitar, ó,
limite da tabela. Opa, acho que eu apertei coisa errada aqui. Aqui também vou respeitar o limite aqui, ó. Ok? Aí essas coisinhas eu vou ter que mexer depois ao longo do documento. Então fiz isso aí. Uma coisa que eu posso fazer também é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui, ó, dentro de tabelas, modificar. Aqui, ó. Quando eu vou escrever no meu documento, ó, pode acontecer isso aqui, ó, de eu acabar separando os dados. Estou falando para uma tabela, mas isso vale para uma figura também, ó. Né, ó, aqui, ó. A nota veio parar aqui embaixo, junto com a fonte, né? A tabela está aqui em cima e o título está aqui em cima. Se eu der mais um pouco de Enter aqui, ó, eu consigo separar, né? Ou melhor, peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu for passando aqui, eu consigo separar também, ó, a tabela do título. Ó, tá? Para evitar que isso aconteça, o que vocês podem fazer aqui, ó? Vocês podem fazer o seguinte. Selecionar aqui, ó. Esse aqui é o título, né? Tá aqui, titles aqui, ó. Vem modificar. Parágrafo. Aqui em quebras de linha e de página, você colocar aqui, ó, manter com o próximo. Tá? Então você vai fazer isso para manter o título junto com a tabela. E você vai fazer isso para manter agora a tabela aqui, ó. Vamos lá. Junto com a nota e o rodapé. Então, parágrafo, manter com o próximo. Ok, ok. Beleza? Porque aí, ó, o que vai acontecer agora aqui, ó. Na hora que eu for passando essa tabela para baixo, tá lá, ó. Eu não consigo mais separar a tabela, o título e a fonte aqui junto com a nota, tá? Então eu aconselho vocês a fazerem dessa forma também. Então formatou uma tabela. Opa. Formatou uma tabela, aplica isso para as demais. Eu vou vir aqui, ó, aplicar a formatação aqui, ó, de tabela, beleza. Essa aqui vai ser título, title no caso, né? Tá aqui, ó. Só que aí some o negrito aqui, né? Se eu quiser manter o negrito, vou ter que fazer isso separado para todas aqui, né? Fonte, tá aqui, ó, fonte, beleza? E aí, ó, aqui eu ajusto isso aqui melhor, ó. E agora é só ajustar aqui a tabela. Sem bordas, borda inferior, borda superior, aqui separando o cabeçalho. Isso aqui eu vou deixar em negrito. E isso aqui em negrito também. Tá aí, ó. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma tabela. Tem essa aqui de baixo. Então, ó, formato aqui tabela. Isso aqui é título, né? Tá aqui. Beleza. Ok. Isso aqui é fonte. Essa aqui eu vou alinhar aqui à esquerda, as outras centralizadas. E aqui no caso negrito vai ser só isso aqui que eu vou deixar. Essa aqui tem outra formatação de forma, não vai adiantar muito eu colocar negrito. Enfim, e agora a tabela aqui, né? Tirar as bordas, borda embaixo, borda em cima,
e a borda do cabeçalho. Ok. Então tá. Você pode aproveitar essa formatação e aplicar isso para as figuras também. Ó. Então eu vou pegar aqui, qual que é a primeira figura que eu tenho? Lá de cima, eu acho. Acho que é essa aqui, ó, figura 3.1. Tá? O título nós já ajustamos. Essa aqui, apesar de ser uma figura, mas para manter com o próximo, naquela questão que a gente colocou, para manter junto com a fonte aqui e o título aqui manter junto com a figura, né, eu vou fazer do mesmo jeito. Então eu vou aplicar isso aqui como sendo titles aqui, ó. Não, titles não, desculpa. Tabela, né, no caso. Tabelas, ok. E a fonte aqui, vou colocar como fonte. Beleza. Esse título aqui, para não ficar, pelo menos ficar razoável, deixa eu jogar ele mais próximo aqui, ó. Ok, tem outra figura aqui. Vou fazer a mesma coisa. Isso aqui eu vou precisar de ser uma figura, vou colocar como tabela para centralizar ela. Fonte. Enfim, ajusto isso aí para todo o meu documento. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou adiantar essa parte aí para ajustar todas as tabelas e todas as figuras. Bom, então eu apliquei essa formatação aqui para todas as tabelas e figuras. Tá tudo aí, ó. O documento tá assim. Aqui, ó, eu tenho que ter um cuidado aqui. Isso aqui não fica legal não, tá? É melhor eu ajustar aqui o tamanho da figura, tentar ajustar isso aqui para não cortar o título aqui, tá? Porque, na verdade, eu não consigo separar o título da figura e nem a figura da fonte. Mas se o título é muito extenso, isso aqui pode acabar acontecendo. Uma parte do título está numa página e outra parte do título está na outra página. Então isso aqui eu tenho que ajustar melhor. Ou mudar o local aqui da figura, né, ir para um outro lugar, ou tentar aumentar ou diminuir o tamanho da figura, enfim. Eu tenho que mexer nessas questões aí para evitar que isso aconteça. Mas enfim, então os meus elementos textuais aqui estão prontos. Então recapitulando, o que nós fizemos foi criar uma formatação para as seções primárias, né, secundárias, terciárias. A gente aplicou aqui nesse documento até a seção terciária. Eu estou vendo aqui que está faltando a formatação das equações. Isso aqui a gente já viu também. Tá, mas eu tenho uma equação aqui, ó. Aqui tem uma equação. Opa. Deixa eu ver aqui. Aqui tem algum. Ó. Isso aqui é a equação 3.1. Enfim, vou só ajustar isso aqui de modo manual mesmo, mas a gente já viu também como é que ajusta automaticamente essas formatações de equações, tá? Essa parte aqui, deixa eu jogar para cá, essa parte aqui para cá. Porque se eu colocar isso aqui como tabela, eu até posso aplicar, ó. Mas aí, ó, de fato esse número vem para cá e depois eu jogo ele para lá, não tem problema não. Posso aplicar essa formatação de tabela e depois eu faço isso. Porque o espaçamento aqui tem que ser 1,5, igual das tabelas. Então você pode fazer isso. Para esse quadro de equações, joga a formatação de tabela. E aí a coluna da direita se alinha ela à margem direita e a coluna da esquerda alinha à margem esquerda. Já está alinhado aqui, né? Enfim. Fizemos isso aí, agora a gente precisa, por fim, ajustar a formatação
das referências bibliográficas aqui, ó, tá? O que é a formatação da referência bibliográfica? Tem que ser um espaçamento simples, a fonte tamanho 12, e eu não posso ter esse recuo aqui, e dar um espaço entre uma referência e outra. Então, ó, eu vou criar um novo estilo aqui, vou colocar aqui, ó, referências, modificar, vamos lá, formatar fonte, Times 12, ok, parágrafo aqui, eu vou ter que, o alinhamento é justificado, não tem recuo, nem da primeira linha, nem da direita, nem da esquerda, nem nada, nenhum espaçamento antes e depois, o espaçamento entre linhas é simples. Pronto, dou um ok. Ok. E agora eu aplico isso aqui, né? Vamos lá. Seleciono tudo aqui. Opa. E eu aplico aqui referências. Beleza, tá? Apliquei referências aí. Essas minhas referências, elas foram criadas de maneira automática, né? A gente viu como é que faz isso também. Eu fiz aqui no caso usando o Mendeley. Usando o Mendeley e aplicando a norma de referência da UFO lá dentro do Mendeley, ele aparece nos artigos científicos aqui, essa opção SL aqui, que é sine loco, né? Não tem o local da editora, né? Mas isso aqui para artigo científico, isso não tem relevância, né? Você ter o local da editora para artigo científico. Então o que eu posso fazer, só para tirar isso aqui, eu venho substituir, ó, eu coloco aqui, escrevo isso, né? S.L. Fecho o colchete, ó, e eu vou em localizar, próximo. Localizou, eu venho substituir por nada, né? Então quando eu coloco isso, ó, ele apaga, ó, ele vai apagando, né? Inclusive, eu poderia ter feito o seguinte, deixa eu desfazer aqui, ó, para ficar melhor aqui, ó. Porque aqui ficou aqui uma vírgula, um espaço e uma vírgula. Então deixa eu ajustar isso aqui para ficar certinho. Vou substituir. Vou colocar uma vírgula aqui, né? E um espaço. Tem um espacinho também. Então tudo isso eu vou substituir por nada. Vou substituir, ó. Agora ficou certinho. Substituir. Substituir. Então o que eu fiz? Colchete, S.L. Fecha colchete, vírgula e um espaço aqui, ó. Que é todo esse termo aqui, ó. Opa. Tá? Então ele vai substituir isso aqui por nada. É como se ele fosse deletar. Tá? Então eu venho substituir tudo agora, porque aqui eu só tenho praticamente artigo científico, uma revista, um livro aqui, eu não tive esse problema, o livro que eu tenho, né, que é do Koblitz. Deixa eu ver, nem sei onde é que está aqui na verdade. Nem apareceu, mas enfim. Tá? Então para as publicações aí de artigos científicos você pode fazer dessa forma para assumir com SL. Então, ó, agora ele não mudou a letra, né? Isso aqui tinha que ser Times. Deixa eu ver. Agora foi. Agora foi Times aqui. O problema é que ele sumiu. Aqui eu vou ter que dar uma formatação meio que manual aqui agora, porque mudou tudo aqui, ó. Ou então, só colocar Times aqui, vamos ver. Pronto, beleza, ótimo. Então, beleza, gente. Então, com isso aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês a formatar o trabalho de vocês. Isso vai ficar como atividade, então, para ser entregue aí. Eu vou postar a atividade no Moodle, né? E vocês têm aí até o final do semestre para me entregar. E vocês devem fazer isso, então, com o projeto de vocês, ou com, né, parte da dissertação aí que vocês já têm escrita, vocês apliquem essa formatação dessa forma, tá bom? Então um abraço e até a próxima.